Boa noite a todos. Vou repetir, mas meu nome é Rosângela Figueiredo, sou do CEOI, e é sempre uma grata satisfação, alegria estar aqui, né? Cumprimentando aos encarnados e desencarnados que também estão aqui, que nos ajudam nesta nossa caminhada, nesta nossa tarefa. Antes eu estava conversando com o Rubens, desculpe eu estar um pouco assim abatida, porque desde sexta-feira que eu venho vamos dizer assim, nos desafios bem intensos, né? Tive que autorizar a eutanásia da minha cachorra, que não tinha jeito mesmo, né? E para mim foi um baque muito grande, porque quando você fala em eutanásia, né? Então, para mim, eutanásia não era para nada nem para ninguém. Não é para nada nem para ninguém, mas não tive outro recurso. E foi, boa noite, foi muito chocante para mim. E ontem, do nada, antes de ontem, eu olhei meu gatinho, que é o meu xodó de 16 anos, e eu falei, tá, tem alguma coisa estranha, levei para a veterinária, internei, quando foi ontem de manhã, me chamaram, ele morreu. Quer dizer, não vou mentir para vocês que foi um baque muito ruim, muito complicado, né? E me perdoe se eu não estou assim tão, mas eu tenho certeza que o Evangelho nos fortalece e está aqui, me fortalece, está nessa troca com vocês, fortalece. Porque eu tive uma riqueza e eu tenho uma riqueza que são os meus pets, né? Ainda tenho 12 pets em casa, gatos, né? 3 cachorrinhas velhas. E isso é o que veio, né? Essa foi a riqueza que eu recebi e que eu, ao sair daqui, eu tenho que saber devolver, né? Devolver, que eu falo assim, em termos de ter feito o melhor que eu podia, né? Então, tem situações que realmente a gente passa e que acaba sendo aprendizado, tá? E quando o Severus, né? Severus, ele vem nos falar sobre essa questão do emprego, da riqueza, nesse capítulo que não pode servir a Deus e a Mamon. É um texto bem intenso, tá? É bem intenso, de reflexão, provavelmente ficará algumas coisas assim, né? Mas é interessante, porque a gente para e pensa assim, nossa, por que tem tantas pessoas que têm uma facilidade? Você vai para a rede social, tá lá, em 5 minutos você vai ficar próspero, em 5 minutos vai vir não sei o quê. Aí você vê algumas correntes religiosas, bota a mão no carro, vamos dizer aquele carro mais assim, só você bota a mão que vai ser seu. É uma facilidade que tem, né? E aí a gente para e pensa assim, e fora o que às vezes a gente fala assim, mas aquele fulano é rico, mas o cara é tão mau, tanta gente boa que podia ser rica. A gente não sabe o que é essa riqueza, né? Essa riqueza pode vir para aquela criatura como uma prova e é muito pior, entre aspas, do que a pobreza, porque a riqueza você acaba, promete aqui, promete acolá, e você acaba esquecendo do que você realmente tinha que fazer. Então, segundo está lá no livro dos Espíritos, não é que ela é pior que a pobreza, ela é mais difícil, né? A riqueza é mais difícil, porque também tem muito pobre orgulhoso. Tem muito pobre que não aceita ser pobre. De jeito nenhum, né? Então, o que a lição nos traz? Eu vou começar, ela fala assim, não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí a gente sempre quando lê, né, vamos dizer, se a gente é novo, está lendo isso, caramba, mas o mundo é capitalista, não é assim que a gente fala? O mundo é capitalista. Eu tenho que viver do dinheiro, como é que pode? Não sei o quê. O meu pai, ele tinha sempre... O meu pai tinha sempre essa atitude. Falou,
Pelo menos com dinheiro eu posso escolher a forma que eu vou morrer. Isso é relativo, né? Eu me lembro, na época da Covid, o presidente do Banco Santander da Espanha é um, né, homem, era, né? E a filha dele falou uma coisa que eu gravei, que eu nunca esqueci. Ela falou assim: meu pai morreu de uma coisa que é grátis, de falta de oxigênio, que está aí. A gente não paga. Ele morreu por falta disso, do ar. E olha, uma pessoa com todo o bem possível, muito dinheiro que ele tinha. E quantos passaram por essa dificuldade, né? Então, quando ele fala não poder servir a Deus e a Mamon, né, que Jesus traz isso daí, é nós entendermos que, evidentemente, não tem como. Né? Se eu não me engano, é até quando é levado uma moeda a ele e os judeus falam assim, que é aquela coisa do imposto, pagar o imposto, o que o senhor acha? E Jesus fala, de quem as fiz? De um lado era César, né? Ele falou, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E às vezes a gente quer ficar com coisas de César, mas quer também ver se Deus dá uma ajudada, né? Dá uma colher de chá, evidentemente, né? E aí continua ele dizendo, guardai bem isso em lembrança, vós a quem o amor do ouro domina. Aí, às vezes, a gente lê isso aqui, mas será que domina? Né? Domina, porque eu fico pensando assim, por exemplo, né? Essa situação que houve hoje, infelizmente, aí vem. Porque o luto é isso, né? A gente precisa viver o luto. Seja o luto do ser humano e seja o luto de um pet. Às vezes as pessoas, eu estava colocando para ele, às vezes as pessoas não dão importância. Falam, mas gente, é um gato, 16 anos. É um cachorro, há 18 anos, que tá. É um ser. Então, você viver o luto dele, e hoje a gente, infelizmente, na lei mesmo, não tem isso, é uma coisa que deveria ter, que tem pessoas que entram em depressão. Entram em depressão. Ela precisa viver aquele luto. Vai faltar por causa de um cachorro, por causa de um gato, por causa de um passarinho. O que é isso? Mas só que aquela relação é muito forte. Pode ser de 18 anos, como pode ser de um ano. Depende da situação, de um mês, do que for. Depende da situação. Então, conforme aí ele vai dizendo a quem o amor do ouro domina, a gente ainda domina, porque aí passa assim na minha cabeça, puxa vida, se eu tivesse melhores condições, eu podia ter levado ele para uma clínica melhor, blá, blá, blá. Só que, graças a Deus, deu aquilo que deu para fazer. No caso da minha cachorra, eu agradeço a minha mãe, ela que me ajudou, porque eu estava no limite, não tinha como. E aí eu paro hoje, e aqui junto com vocês, as coisas começam a vir, eu paro e falo assim, eu tenho que agradecer. É difícil, mas vamos dizer assim, é o mais honesto da minha parte que eu preciso fazer, até nessa relação minha com Deus. É de agradecer, né? O tempo que ele esteve, né? O que eu pude fazer, o que os funcionários fizeram, né? Então, aí ele diz assim, vós que venderias a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam gozo das paixões. E muitas vezes, a posse desse ouro é porque a gente quer ter o poder, né? Não diz assim, dê poder e dinheiro e você vai ver quem é esse homem. Não, às vezes, no fundo, a questão do dinheiro é o poder. É muito mais o poder. Né? Então, você saber que você tem o poder nas mãos de fazer ou acontecer isso, ou decidir aquilo, né? O que, às vezes, eu fico assim... A gente, evidentemente, é muito bom a gente trabalhar essa questão de julgamentos, né?
Mas como nós somos ainda serezinhos tão imperfeitinhos, tal, né? A gente vai e vê. Por exemplo, essa semana eu estava vendo um casal com mansão, com não sei o quê, pararia, aquela coisa toda, mas, se eu não me engano, desviando ou usando mal, foi até uma coisa lá do abrigo Cristo Redentor, dos idosos ficarem sem alimentação. Embolsaram o dinheiro e aí eu paro e falo assim, gente, lógico, a gente pode falar assim, mas Rosângela, eles não conhecem a lei divina. É a questão de senso, sabe, dentro, de ética. Você saber que você está tirando dinheiro vamos dizer, de um grupo de pessoas carentes, necessitadas, doentes. Você saber que você está desviando a merenda e botando e fazendo. E você vai passear, e você vai ostentar, e você vai botar no Instagram, E, infelizmente, às vezes, a lei nem funciona para eles. A justiça, né? A lei, a justiça. Ah, vai daqui, faz ali, tal, e fica tudo, né? Aí às vezes fala assim, mas tem gente que faz, por que eu não vou fazer? Essa coisa toda. Mas morrer por coveiro não perder emprego, ninguém quer, né? Porque não é isso. Fulano faz, eu vou fazer também. Aí a gente, isso é maldade, gente. Maldadezinha, não tem nada a ver, né? Mas né? E aí ele continua, não poder servir a Deus e a Mamon. Não tem como. Não dá, não tem como servir a Deus e a Mamon. Ao mesmo não tem. Ou você serve, então para me servir a Deus eu tenho que ser miserável, pobrezinho. Não, porque tem muito miserável e pobrezinho que tem um orgulho terrível. Equilíbrio. Assim como tem muitas pessoas que têm posses e que auxiliam. Tem um filântropo, vários filântropos nos Estados Unidos tem um que ele dividiu a fortuna dele em vida, fez as doações, ele só tem o dinheiro que ele foi para uma casa simples, o dinheiro que ele tem é um seguro de vida, um seguro saúde para ele e a esposa dele. Ele falou, pronto, já dei o que tinha que dar para os filhos, fiz a doação que eu tinha que fazer, a minha vida agora é essa. Em vida, ele não precisou morrer, não, em vida. É outra coisa. Por exemplo, a época da Covid, a gente via quantas pessoas, às vezes, sem condições algumas, eu me lembro que algumas botavam assim, tinha umas geladeiras velhas do lado de fora, ela fazia quentinhas e botava lá. Era um grupo de vizinhos perto e pessoas de comunidade, pessoas simples, que se reuniam e faziam aquela doação. Então, como a gente fazer alguma coisa? Às vezes a gente para e pensa assim, eu queria fazer um monte de coisa. Não dá. Faz uma coisinha pequena, não tem problema. Não dá para você assistir vamos dizer, várias famílias, você assiste uma família. Se a casa está com problema, vamos dizer assim, até financeiramente falando, não dá para assistir as famílias, porque pega, sabe, 5, 10 famílias, é aquela família que você assiste, pronto, você está fazendo um trabalho. Porque não adianta, às vezes, minha casa tem 200, 300, e está sempre com dificuldades financeiras. Então, é pouco, mas é aquele pouco que você pode fazer. É o que dá para fazer. Né? Quem dera pudéssemos resolver a fome do mundo, só que não vai resolver a fome do mundo. Esse planeta já está no período de regeneração há muito tempo. A gente vê isso agora, né? Em que a gente está vendo todas essas coisas, esses intrincados da vida, aonde está a separação do joio e do trigo, mas ela não começou agora no século XXI, não. Ela já vem vindo. E faz tempo que ela vem vindo. É porque a gente não tinha essa noção, mas ela já está acontecendo, né?
Então, aqui, aí ele diz assim: se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressas em alimentar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste econômico infiel dos bens que te confiei. Quando a gente percebe que o que nós temos é empréstimo, não é meu, não é meus cachorros, não é meus gatos, não é minha casa, não é meu carro, não é meu. Eu vou ter que prestar conta e vou devolver. É empréstimo. Ah, mas de quem é então? De Deus. Ah, mas Deus tem aquele banco todo, aquele dinheiro todo. Não, não é isso não, é dele. Assim como você tem a oportunidade de ter, num estalar de dedo você pode perder tudo da noite para o dia. Quantas pessoas que viviam numa vida assim, sabe, sem olhar que o mundo existia e que da noite para o dia perderam tudo e perdem tudo. Eu gosto muito, acho que eu já falei para vocês, que eu gosto muito de novelas turcas. Adoro, gente. É uma perdição, é um vício. Você vê uma novela, quando você vê, você não consegue sair e está vendo. E tem uma novela chamada A Noiva de Istambul. A Noiva de Istambul tem toda aquela, a mãe, a matriarca, tal, é família, e ela sempre falando, por que esta casa há 400 anos está na família? E né, da época lá da Turquia, aquela coisa toda, tem muito, muito, muito disso. E aí, uma briga de família, de irmãos, um filho bastardo que surgiu e toma tudo e faz aquela coisa toda, a família se viu na miséria total, por morar num apartamento e sempre os filhos ficam juntos, né? É muito interessante a cultura deles. Eles casam, mas os filhos casam e moram junto, todo mundo junto, né? Só um que saiu por outras questões. E aí eles se viram uma situação assim de miséria mesmo, né? Aí tem todo o desenrolar e depois eles voltam a ter aquela coisa toda, tal, aí eles retomam todos os bens. Aí tem um tio que estava não sei aonde, tinha uma fortuna, eles voltam todos a ter, né? Mas muitos deles acabam modificando-se e observando que não era porque se achavam numa posição de que eram superiores, não iam perder aquilo nunca. E é isso que Severus ele vai trazendo, ele vai colocando para nós, né, que é essa pergunta que vai ser, vamos dizer, é essa questão que quando a gente retornar à verdadeira pátria, que vai falar o que fizeste, econômico infiel, com os bens que eu concedi a você, né? E aí a gente para e pensa assim, e aí? O que eu fiz, né? Aí a gente vai lembrar a história dos talentos, né? Aquele que ganhou um talento, ganhou dois, o dois foi, empregou, dobrou, o que ganhou 5 dobrou, o que teve um enterrou, tipo assim, vai que eu perco. Nem tentou, né? Então, é esse talento, vamos dizer, essa riqueza, seja ela que nome possamos dar, que a gente vai ter que prestar conta disso, né? E é o que ele está dizendo. Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Quantas vezes, quando tem aquele bolão de final do ano, agora é bolão de São João, daqui a pouco vai ser bolão todo ano, né? Perdão, todo mês, né? Bolão de São João, 200 milhões. Aí a lotérica está cheia. Eu era uma, tá, gente? E se der, eu estou lá fazendo a fezinha também. Não vou mentir para vocês, não. Não, por que é que estão... Não, eu não vou. Vou sim. Vai que dá. Aí também eu não sei. Se der, se vai ser bom para mim. Aí depois eu conto o resultado, né? Não sei. Mas pode acontecer, né? Porque senão fica assim, não, gente, eu sou espírita,
eu sou espírita? Não, isso não. Não, fezinha nenhuma, não sei o quê, tatari, essas coisas todas, né? Que ainda eu, Rosângela, ainda faço. Vocês não. Vocês já estão. Né? Então eu ainda faço, tá? Acontece ainda. E aí, o que ele fala assim? Empregaste na sua satisfação pessoal. Sabe aquela coisa, gente? Farinha pouca é meu pirão primeiro. Primeiro eu vou cuidar dos meus, não sei o quê, Se der, né? Fica muito isso, conforme eu tinha falado da loteria. Aí quantas pessoas falam assim, não, olha, eu vou ajudar porque tem muita gente. Gente, às vezes a gente não ajuda. Tem uma história muito interessante que está numa das obras de Chico Xavier, diz que um palestrante, um diretor da instituição, estava lá conversando, falando sobre essa questão do dinheiro, que não sei o quê, que fazia mal, que fazia isso, que fazia aquilo, tal, né? Que as pessoas brigavam, e diz que assim, tocou o telefone e era a esposa dele, dizendo, queria falar com ele, né? Ele sai da reunião, a esposa fala, olha, tinha um tio rico, não sei onde, tal, e ele deixou uma herança para a gente tem que ir lá. E aí ele volta para a reunião, pede licença ao grupo, que ele precisava atender um problema sério de família. O grupo não está reunido até hoje, porque muitos desencarnaram, mas que ele nunca mais voltou, nem para a reunião, nem para o centro, nem para a cidade, nem para lugar nenhum. Sumiu, desapareceu, né? E vai ver se o grupo ia ficar até hoje esperando para poder, porque ele estava batendo no peito, tipo, ninguém pode, e é o dinheiro, né? É como ele diz aqui, tá? Empregaste na tua satisfação pessoal. Sabemos que há muitas pessoas fazendo o bem, fazendo o trabalho. Às vezes a gente fala assim, mas o fulano faz o bem só para aparecer no Facebook, no Instagram. Está fazendo bem? Não importa. O problema é dele, da imagem dele com Deus lá na frente. Ele está fazendo aquilo, está ajudando, está auxiliando. Mas ele se destaca. Não interessa, deixa. Não é problema meu, né? É dele. Ele dá as cestas básicas e tira a foto mergulhado nas cestas básicas para alguém vai ser atendido com aquelas cestas básicas. O problema é dele, se ele vai lá na frente, como a gente vê essas coisas todas. E às vezes a gente entra muito nisso, né? Nossa, fulano tem tanto dinheiro, aposto que não ajuda ninguém. Não conhecemos a vida desses grandes personagens que tem aí, né? Que ajudam, alguns ajudam sem a gente saber. Quantos tem que ajudam sem a gente saber, né? Mas aí, como nós ainda somos aqueles espíritos ainda com muita dificuldade, a gente sempre vai julgar pelo nosso olhar, né? Sempre vai achar que o fulano podia fazer mais, que o fulano podia dar mais, que ele podia trabalhar não sei aonde, fazer, olha quanta gente morrendo e tal, e vai por aí afora. Mas cada um emprega vamos dizer, o valor que traz nas suas mãos, da forma que deseja, mas lá na frente, tudo nessa vida tem consequências, né? A gente vê, às vezes, pessoas gastando milhões para passar não sei quantas horas no espaço. É problema dela. Se ela, com isso, ela acha que está ajudando, ou se para ela é um turismo, não é mais problema nosso. Eu acho que a gente vive num tempo em que muitas das nossas atitudes precisam ser muito bem pensadas em relação ao outro, né? Eu pensar assim, o que eu posso fazer? Se o outro vai fazer, se ele não vai fazer, não é problema nosso. Não importa, né? Às vezes a gente quer cobrar isso. Não faz parte da nossa vida, não é o nosso papel. Se Deus, que é todo poderoso,
soberanamente justo, aceita aquela criatura com todos os defeitos dela, quem sou eu para chegar e falar assim, não, não pode ser, né? É um problema daquela pessoa. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Amar uns aos outros. Ver o que eu posso dar para aquela criatura. Eu cometi até um equívoco, isso me incomodou bastante no dia que eu estava indo, ontem mesmo, para saber, que eu já sabia da morte do meu gato, né? O menino chegou para mim e falou assim, senhora, eu não quero dinheiro, não, só quero... Eu falei, olha, quando eu voltar, se você tiver aí, eu atravesso e vou comprar a caixa. Mas foi me incomodando. E quando eu voltei, claro, ele não estava lá, e eu não vou mentir para vocês que o meu pensamento estava totalmente desnorteado, mas aí, agora, a gente refletindo aqui, eu paro e penso assim, se eu tinha tanta certeza que o gato estava, eu podia ter atravessado, né? Mas é uma situação que eu tenho que resolver com a minha própria consciência, né? Eu poderia ter feito alguma coisa, né? Não vou falar assim, gente, mas sabe, não vou. É engraçado que ela veio neste momento, agora que a gente está aqui, veio essa lembrança do que como eu fui, como é que eu agi. E depois aquilo ficou no meu ouvido. Não, eu não quero dinheiro, eu só quero comprar uma caixa de chiclete. Né? Aí, isso daí, essa oportunidade eu perdi. Eu vou precisar estar mais atenta numa próxima, né? Então, não é porque eu perdi essa oportunidade, eu vou falar assim, ai, puxa, essa, infelizmente, eu perdi, né? Mas numa próxima, eu estando até com um numerário, lógico, eu vou lá, não dou, atravesso, porque eu já fiz isso antes e faço. Mas essa realmente aconteceu, né? Não vou falar assim, mas justifica. Não, nada justifica, tá? Na minha visão, tá bom? Na minha visão, não justifica. Eu poderia ter feito, mas eu estava mais preocupada, como é que ele fala aqui? Na minha questão pessoal. Naquele instante, eu estava mais preocupada na minha questão pessoal, né? Infelizmente. E aí fala, né? Amai-vos uns aos outros. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. No momento em que eu amo o meu próximo, como eu desejaria que ele me amasse, e fazer o meu próximo aquilo que eu desejaria que fizesse comigo, já é meio caminho andado. Aí eu vou saber, né? Eu não tenho como sentir, falar, eu sinto a dor daquela pessoa. Não, não sinto. A gente não sente. A dor é algo individual, seja ela qual for, né? É algo individual. Nós podemos, como que ter uma vaga ideia, né, do que é aquela dor. Então, como ele coloca aqui, se a gente começa a trabalhar isso, principalmente essa questão de amar um ao outro, de você saber que gente, não tem nada mais sofrido do que você ver um pai pedindo, pedindo na rua, ou, sabe? Porque é algo assim que é um sofrimento muito grande. O pai está ali para ver se leva alguns trocados ou algum alimento para dentro de casa. Quem é pai, quem é mãe, né? Quem tem filhos e sabe como é que é isso. Eu me lembro uma época que meu pai foi militar, né? Então eu me lembro uma época em que ele foi, quantas vezes ele era fumante, quantas vezes ele deixou de comprar o cigarro dele para levar pão para casa. Eu me lembro que eu escutava, eu era pequena, escutava aquela coisa toda, né? Aí eu falava assim, nossa, né? Ele tinha que escolher. Às vezes as pessoas têm que escolher na vida.
né? Quantas mães, às vezes, compra alguma coisa, vai botar comida para os filhos e ela fica sem carne. Fica sem o frango, sem a carne, sem nada. Quantas vezes já aconteceu isso? Né? Agora, eu me lembrei que eu vi um vídeo há pouco tempo de umas crianças chinesas em que os professores, o que fizeram? As crianças estavam na sala de aula, eles botaram uns vídeos, passaram os vídeos para as crianças da profissão dos pais. Crianças choravam porque algumas não tinham noção, e lá tem muito esse subemprego, essa coisa toda de Minas, de não sei o quê, sabe? Você vê aqueles, às vezes carregando aqueles fardos imensos. Muitas crianças não sabiam que os pais viviam, ou outros pais de outras crianças viviam daquela forma. E às vezes a gente quer dar para os nossos filhos ou netos uma condição, entre aspas, tipo assim, não. Eu passei fome, meu filho, meu neto, mas não vai passar essa dificuldade de jeito nenhum. Que homem ou mulher eu estou criando? Porque bater no peito, será que isso realmente é um discurso, vamos dizer, merece uma medalha? Tipo, não vai passar o que eu passei, não vai sentir o que eu senti, não vai. O que eu estou criando? Eu estou enganando. Eu estou dizendo para o meu filho, filho, você não vai passar porque o mundo lá fora é tão bonzinho, vai ser maravilhoso com você. E não vai ser. Se a gente não conversar com eles e mostrar mostrar o sacrifício, mostrar a dificuldade. Às vezes eu falo para minha sobrinha neta, a sua função, filha, é só estudar. Agora ela está com 12 anos, né? A mãe está botando ela para lavar a louça. No começo ela queria usar luvas, né? Não sei como é que está sendo. Só sei que esse final de semana a minha sobrinha, eu falei, cadê a Júlia? Ah, tá lavando louça. Eu falei, gente, vai chover, vai cair um raio, vai não sei o quê. Eu falei, mas é isso que você tem que. Eu falei para ela tem 12 anos, é isso que ela tem que fazer. É isso que a gente tem que mostrar mesmo, falar assim, olha, não caiu do céu. E o mundo lá fora, quando ela crescer, o mundo vai pedir isso dela. Não há facilidades. Infelizmente, há muitos jovens, né, e muitos pais que incentivam isso nos filhos. Não lutar por alguma coisa e valorizar aquele pouco que tem. E valorizar aquele pouco que tem. Né? Então, a gente percebe que hoje, né, com esse chamamento, por exemplo, hoje a criança, se você pergunta em alguns jovens, o que você quer ser? Influencer. A profissão da influência. Nenhuma fala professora, médica, técnica de enfermagem, não sei o quê. Não, eu quero ser blogueira ou influencer. E aí? E aí tem pais que incentivam. Ah, então não, minha filha, não, minha filha quer ser. E aí você para e fala assim, ele tem condições? Não. E é tão vago as coisas. Acordei agora, fiz isso, fiz aquilo. E aí eu falo, porque eu tenho sobrinha neta que está com 12 anos, e ela vê e ela acha assim, nossa, que legal, que bacana, ou fulano de tal, tal, aquela coisa toda. Eu fico assim, falei assim, gente, o que vai ser? Nós temos que realmente transmitir essa realidade para esses jovens, para essas crianças, e às vezes até não só jovem, adulto que já está com não sei quantos anos, que também, eu quero ser blogueiro, eu quero ser não sei o quê. Tá, tudo bem, cada um tem o direito de ser o que desejar, né? Mas não vai atrás de facilidades, porque a vida não nos dá facilidades. Tá? É luta de todos os dias, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. E aqui ele vai falar assim, aquele que se acha animado do amor ao próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos a essa caridade fria, que foi, até falei, né, sobre essa caridade fria, egoísta, que
que consiste em a criatura espalhar ao seu redor o supérfluo de uma existência dourada, né? Então, a gente vê, infelizmente, várias situações nesse sentido. Quando, na verdade, o que nós, como espírito, nós precisamos? Precisamos construir coisas sólidas, fortes, boas, marcas, que fiquem uma marca. Né? Quando você percebe, quando você vê pessoas, eu admiro por demais aquele grupo, Fraternidade Sem Fronteira, os Médicos Sem Fronteiras, Anjos da Noite. Gente, quanto de amor, de dedicação, teve até, acho que foi até ele é um influencer aqui do Brasil, Alok. Ele teve num local na África, um DJ, ele teve na África, ele falou que aquele primeiro contato que ele teve mudou por demais a vida dele em tudo que ele tinha, que ele achava que era o mais importante. Ele teve um choque de realidade. Eu logo com um menino que tinha um tumor, foi isso que chocou muito ele. Entendem? Foi um choque de realidade. Então, não tô aqui fazendo a apologia, que você não pode. Pode. Mas não esqueçamos, não deve esquecer da sua essência, do espírito que está nesse mundo para fazer o melhor. Se é ser a melhor influência, o melhor blogueiro, que faça o melhor. De amor, com carinho, sabe, de ir, não viver nessa coisa da ilusão de casas maravilhosas, de carros poderosos, de não sei o quê. Até tem um jogador, ele não é da Nigéria, não, ele é da África, e foi perguntado a ele alguma coisa, ele falou, um africano, eu falei, para que eu quero ter 10 Mercedes? O celular dele é com vidro quebrado, todo o dinheiro que ele ganha... Ele manda para a aldeia. Todo o dinheiro que ele ganha... Mané. Todo o dinheiro que ele ganha, ele dá para o povo dele, que é paupérrimo. Isso mesmo. Perceberam? Né? Olha a diferença, né? E a maneira de pensar. Lógico que há muitos desses atletas que auxiliam anonimamente. Né? O Júnior Norte foi eleito agora pelas obras que ele faz. Aquele Richardson também, na época da pandemia, doou aqueles galões de oxigênio que estavam em falta na época. Percebem quantas coisas que podem ser feitas, né? E que, graças a Deus, que está fazendo. É isso que é importante. É exatamente o que o Espírito diz. Aí ele diz assim, alivia primeiro. Porque aí, às vezes, a gente vem, vamos dizer, chega alguém na nossa casa espírita, a gente, não, você tem que sentar, tem que tomar passe, olha, tem que... Livro dos Espíritos, livro dos médicos, blá, blá, blá. Gente, ele está com fome. Isso que eu penso. Ele está com fome. Alivia primeiro. Se o aliviar é alimentá-lo, é alimentá-lo. Ele precisa. Aí aqui o Cheverus, ele fala, alivia, eu acho isso aqui fantástico, alivia primeiro, em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Alivia primeiro. A primeira coisa. Depois, aí ele diz, em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos mesmo, a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Às vezes ele vem, a gente, toma aqui, toma a cesta básica, vai embora. Às vezes não é isso. Às vezes ele precisa conversar, é uma palavra e tal. Há aqueles que a gente fala assim, nossa, dona fulana, há tantos anos não muda, não sei o quê, blá, blá, blá. E tem. Por exemplo, tem algumas, eu acho muito interessante isso, e eu sempre me questionei. Uma vez,
acho que foi lá não, foi em Teresópolis, acho que se eu não me engano, numa das casas que eu frequentei lá, e que a senhora falou assim: "Ah, aqui está a avó, está a filha e está a neta". Eu falei: "Para mim, então, foi um fracasso. Desculpa. A avó vem pegando doações há anos, aí vem a filha, vem a neta e daqui a pouco está a bisneta. E aí? O que houve nesse tempo para essas gerações, 4 gerações, continuarem a mesma coisa?" Pode acontecer? Pode acontecer. Tem alguma coisa equivocada aí? Tem alguma coisa que precisa ser trabalhada? Precisa. Nós, lá na nossa casa, nós temos a oficina lá, né? Temos as idosas que algumas vezes foram mães e acabam sendo mães de novo. Porque a filha, um filho tem um filho, e deixa com a avó, e vem outro, e quando vê, elas estão tratando, né? Então, algumas ainda pegam bolsa, tá? Mas já houve situações de algumas chegarem e falar assim: olha, não preciso mais. Minha filha está trabalhando, meu filho está trabalhando, pode passar para outra pessoa. Né? Nós sabemos que infelizmente, do ser humano ainda, o empresário da medicância, a gente sabe que tem. Né? Eu me lembro, há muitos anos, ninguém era nascido, só eu. Né? Há muitos anos, eu pegava muito ônibus em Cascadura. E tinha um cidadão lá, que, segundo conta a lenda, porque ponto de ônibus, né? Aquele ponto de ônibus que a gente vai, faz amizade. Tinha até festa de aniversário de ponto de ônibus, dentro do ônibus, essas coisas todas. Né? E que alguém chegou uma vez e disse que falou o seguinte, que tinha um cidadão que chegava dentro do ônibus, sempre de joelhos. De joelhos, miséria, E aí, isso conta ali as más línguas ali da fila, né? E que uma vez veio um senhor e falou assim: fulano de tal, por que você está aí ajoelhado? E disse que ele deu no pé, né? Aí o cara virou e falou assim: ele tem uma casa lá na freguesia, uma casa boa. Ele tem carro. Mas tem pessoas que elas vivem disso. Eu mesmo, em Teresópolis, certa feita, eu estava na rodoviária, acho que eu vinha para o Rio, daqui a pouco eu vi descerem umas senhoras, umas 5 mulheres, aí eu vi elas desceram, entraram dentro do banheiro, daqui a pouco uma saiu com o lenço amarrado, com a saia lá embaixo, aí eu sentar na calçada para pedir. Para pedir. Tem gente... Não, lá em Santa Cruz que amarrava pedaço de fígado, a perna ou então carne. As pessoas faziam, né? Ficava pedindo. Na época eu tinha uns 13, 14 anos. Aí eu falava, gente, como pode? Mas pode. Sabe por quê? É daquele espírito, de agir daquela forma, de explorar a miséria alheia, né? De explorar mesmo, de tocar, e de... Quantas vezes? E aí você pensa assim, isso é coisa do Brasil. Não é não, porque eu vi um vídeo na China. O cara estava na ponte, assim, né? E de joelho, tal. Aí a pessoa veio e ele pedindo esmola, e daqui a pouco a pessoa veio e botou um bicho na mão dele, e ele levantou e saiu correndo. Entende? Né? Que nem aqui no Rio de Janeiro, há pouco tempo, não sei quanto, aí, desses vídeos, em que o cara da cadeira de roda pedindo não sei o quê, aí chegou, acho que um segurança, e começou não sei o quê, dar uns petelequinhos nele, tal. Só sei que o segurança fez menção de que ele levantou da cadeira de roda, saiu correndo. Tem, porque é do ser humano ainda, de explorar isso daí. Aí a gente para e pensa assim, é problema nosso? Não, é dele com Deus. É dele com Deus, a gente vai fazer aquilo que nós podemos fazer. E esse pedacinho do que o Cheverus fala, isso é importante. Aliviar primeiro. Depois, vamos ver como é que é.
que está precisando, qual é o auxílio, e por aí afora, né? E ele termina dizendo assim: coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. Essa é a nossa riqueza. Essa, às vezes, é a riqueza que eu sempre falo, né? Assim, o que os pais, podem deixar para os filhos se os pais não têm condições? A educação é a riqueza. Às vezes tem pais que passam a vida enterrado, trabalhando enlouquecidamente para deixar bens para os filhos, e aí o pai morre, o filho pega o bem, vende e vai fazer a vida dele de outra forma. Há um caso bem interessante de uma pessoa que ela procurou um profissional, que ela estava deprimida, deprimidíssima, porque ela trabalhou tanto, comprou um bem para o filho, deixou o único filho, como é que ele pôde fazer aquilo com ela? E aí deixou um apartamento, ele vendeu o apartamento e foi embora para Portugal. E aí a profissional perguntou para ela: mas você perguntou para o seu filho se ele queria o apartamento? Não, era um bem, e agora? Como é que eu vou ficar? Olha o que ele fez, eu fiz para que ele cuidasse de mim. Você perguntou para ele se ele ia cuidar de você? Essa é a questão, né? Às vezes a gente fica tão preocupado em querer dar bens, 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 enquanto, na verdade, a gente tem que dar a nossa presença, a orientação, né, o amparo, aliviar, o apoio, conversar, né, e não ficar muito preocupado, né, com esses tesouros aonde a traça vai comer, vai corroer, e quando você vê, você está vazio de conceitos, vazio de amor, vazio de tudo, não é? E aí acaba criando jovens, né, que às vezes vão para a vida e acham que a vida tem que dar tudo para ele. E quando ele não recebe, ele alguns pegam na força. E aí a gente vê, infelizmente, o que a gente vê por aí afora, né? Derrama em torno de ti os tesouros da instrução, derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. E é isso, né? Quando eu morei em Teresópolis, às vezes eu via, né? A rua ficava cheia de carro, vários pais que levavam os filhos, que tinha a escolinha de um time de futebol, não vou falar, né? Todos querendo que o filho fosse, vamos dizer, os Neymar, jogadores, né? Enquanto, na verdade, será que é o melhor? Né? Para alguns saem, conseguem vencer por esforço próprio mesmo, né? Não tem, a gente vê, eu vi há pouco um jogador nosso, jovem, né? Ele mora com os pais na Espanha. O pai e a mãe moram com ele na Espanha, na casa de família, aquela coisa toda. É simples. A casa, né? O padrão que ele pode oferecer aos pais, a mãe está lá com ele, o pai está lá com ele, não tem. Ainda continua a base da família. O ruim é quando dá um boom e cada um. Aí a gente vai ver como é cada um na verdade, né? Então, se é felicidade, se não é, um dia só ele vai saber. Olhar para trás e vai ver assim, será que valeu a pena? E hoje as grandes mídias, né, com o advento da internet, o jovem hoje ele não tem a maturidade, eu sou professora, então a gente vê sobre um outro ângulo educacional. Então, eles veem uma vida falsa, porque todo mundo tem muita coisa e todo mundo quer ter. E acha que é muito fácil ter. E os próprios pais, quando a gente chamava para conversar, a gente via também que os pais não tinham aquela maturidade para passar os valores para os seus filhos. É verdade. Então, a gente no final ficava com pena dos alunos de ter
tipos de pais. Que não passavam É valores, verdade. éticas, porque não tinham também, porque já vinham de uma geração que também não receberam nada. Que não receberam nada. Com o advento da internet, aí agora tá sim. Difícil. Por um lado é positivo, mas por outro lado realmente mostra uma realidade artificial. Que não é. É a verdade. Que não é. Porque quando ele vai ver, nada daquilo. Não é nada daquilo. Né? Não podemos falar assim, gente, a nossa época que era boa. Não, a gente tinha nossas dificuldades. Tinha, não vamos falar, né? Mas eram diferentes. Né? O que hoje você, às vezes, olha assim... certa feita, eu entrei num restaurante, meu marido ainda era vivo, quando nós entramos, estava o pai, a mãe, mais um menino e um bebê de um aninho, todos eles com o celular na mão. Sentaram na mesa, o garçom chegou, ficou um tempão do lado. E eles estão lá, até o bebê. Eu vi no mercado. O bebezinho no carrinho, tá brincando com o celular para ele. Né? E aí a gente vê, isso faz parte desse progresso, entre aspas, que a gente sabe que não precisa ser dessa forma. Até o uso do celular, né? Porque as pessoas não conversam mais. Sim. Interagem mais. Com certeza, né? Então, é um tema, eu gosto muito desse tema, assim, o evangelho, eu gosto de estudar muito em grupo, porque quando você estuda em grupo, ele tem muito mais coisa. Abre mais, né? Verdade, né? Obrigado, estar aqui hoje foi muito bom, graças a Deus. Obrigado a cada um de vocês.